Acho que agora foi. Então, ó, eu trouxe aqui uma agulha para vocês verem. Tá vendo, ó? Ela vem embaladinha, tá? No plástico. A gente vai abrir. O bisel, ó, vê se vocês conseguem ver, é o corte da agulha. Isso, deixa eu tomar cuidado que são... Conseguem ver o bisel? Ó, sim. O bisel é esse cortezinho, tá? Aster é o corpo e esse se chama canhão. O que vai mudar a cor do canhão é o tamanho da agulha, tá? Então, nós temos a amarela, essa cinza e marrom, tá? Essas agulhas são de insulina, tá? Às vezes até essa marronzinha aqui, ó, tá? Dependendo do tamanho, que ela é 13 por 4,5. Azul, preta, verde, essa outra amarela e até mesmo a cinza, essas aqui são para vias intramuscular, tá? E a rosa, que é essa que eu estou aqui, ela é a única que é feita para poder fazer aspiração. Essa agulha, em hipótese alguma, tá? Pode ser administrada a medicação por intramuscular. Ela só é feita para poder aspirar as medicações quando a gente faz a reconstituição dos medicamentos, tá ok? Alguma dúvida? Não? Professora. Oi. Essa laranja, azul, preta, verde e essa outra amarela e a branquinha é para intramuscular. Começa na azul, Isa. Azul vai até a cinza, intramuscular, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negocinho aqui rapidinho. Página inicial. Aqui. Essas aqui, ó. Ah, o negócio ficou ao contrário. Você rodar esse negócio, não. Para poder fazer isso, tem que ter tempo. Melhor eu voltar. Conseguiram entender? Da amarela até marrom, esse marronzinho aqui, ela é via subcutânea ou intradérmica, ó. Subcutânea ou intradérmica, que são utilizadas essas agulhas. Da azul até a laranja, professora, ou até a marrom? Até essa marrom aqui, isso aqui é marrom. Marrom? Não é laranja, não? Ah, eu tô vendo marrom, gente. É aquele marronzinho bem clarinha, porque eu não tenho nenhuma aqui. É um marronzinho clarinho, é aquela agulha 13 por 4,5. É essa. Tá? Da azul até a cinza, tá? Intramuscular. Apenas intramuscular, tá? E a única que serve para poder fazer a aspiração é a nossa agulha rosa, que ela é conhecida 40 por 12, tá? Foi? Foi. Aqui a gente passa a conhecer os catéter gélco, tá? O catéter gélco foi o que eu falei para vocês na aula anterior, tá? Quanto menor, maior é o calibre, tá? Então, vai do 14 ao 24, tá? Tá vendo como é que ele é grosso? Eu até tenho um aqui, um 14. Ele é bem calibroso mesmo, ó. Catéter gélco, tá? A tampinha, que é para poder proteger o filtro. Essa aqui, ela sai com facilidade, tá? Nós temos a cápsula, que é essa que protege, tá vendo? Asterzinho. Nós temos a agulha, que difere o tamanho, é essa agulha aqui, ó. Ela que diz qual que é o calibre, tá? A numeração. Olha como é que ela é grossa. É porque essa aqui tem uma proteção, ela não fura. Tá vendo? Ele é muito grosso, então ela é chamada de agulha. E o que fica dentro da pessoa é esse aqui, ó, que é um silicone, que é o catéter. É esse que fica. Então, a gente introduz com guia, né, que ele é conhecido como guia também. Veio o sangue, você tira, tá? E conecta ali o extensor ou a agulha, tá? Só que nem dá, porque isso aqui é de fora.
Então, nós temos eles de diversos tamanhos, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. 22 e 24 é utilizado mais para criança também. E aqui vem dizendo, ó, mostrando para vocês cada parte do nosso catéter gélco, tá? Isso aqui é para acesso venoso periférico, tá? Isso é quando o paciente ele vai ficar um pouco mais tempo internado, a gente evita de estar utilizando o scalp. Então, a gente acaba utilizando o catéter gélco, porque a durabilidade dele é muito maior. Quando a gente utiliza só o scalp, a probabilidade de perder esse acesso é muito maior, né? Porque ele é metal, então ele fura, ele se rompe com muito mais facilidade. O paciente ele não pode mexer em hipótese alguma o braço, que acaba rompendo a veia, é onde tem aquela infiltração. Aqui, ó, catéter gel, que ele é conhecido como uma borboletinha. Quanto maior a numeração, menor é o calibre, tá? 21, 19, 23, 25 e 27. Ele aí segue a regra direitinho, tá ok? Vocês já conhecem esse, né? Vocês conheciam o catéter gélco? Já ouviram falar? Já, professora. Já? Que fura nariz, Ih, né? já furou o nariz, Isa? Não. Ah, então você sabe, geralmente fura com o 16, que é esse aqui, ó. 16 ou 20, tá? Vai depender do que quer fazer. Mas geralmente utiliza mais esses aqui, tá bom? Bom, aí agora a gente parte para os cálculos de medicamentos, como é feito. Por enquanto, a gente vai falar só sobre gotas e microgotas, tá? Macro e micro, tá? Isso aqui, quando eu falo de macrogota e microgota, está relacionado a soro que vai ser infundido no paciente, tá ok? Só para vocês entenderem, toda vez que quando a gente fala de ml, ela sempre vai corresponder ao quê? 20 gotas. Uma seringa cheinha dessa aqui, ó, 20 gotas corresponde a 1 ml, tá? 1 ml corresponde a 60 microgotas, porque essa microgota, elas são bem menorzinhas, que vocês vão ver um pouquinho mais à frente aí a diferença do equipo de microgota para macrogota. Geralmente são utilizadas para infusão de medicamentos ou até mesmo para poder ser administrado nas crianças, utiliza-se mais microgotas, tá? E uma gota corresponde a 3 microgotas. Se é quando a gente está falando lá de macrogotas, são as gotas maiores. Só que existe um cálculo para poder estar se fazendo para as gotinhas, né? Daquele soro que muitas das vezes, quando você está numa unidade hospitalar, aí a pessoa vai lá, abre aquela rodilhazinha e deixa aquele soro para poder ser infundido aí muito mais rápido que não pode. O soro, né, fisiológico, glicosado, eles são tudo calculado de acordo com o peso da pessoa. E muitas das vezes a gente acaba abrindo, né, os familiares ou até mesmo o paciente, ele abre porque ele quer ir embora mais rápido, mas só que não pode. Se esse paciente ele tiver com uma depressão respiratória, com uma dificuldade respiratória, ele tentar abrir esse soro, provavelmente esse soro vai ser infundido muito mais rápido, é onde pode encharcar esse paciente por conta disso. Por isso a importância das gotas elas serem infundidas aí por minuto, tá? Então, quando eu falo de cálculos, né, cálculo de gotas por minuto, vai ser sempre a gota, que é igual ao volume, que é o volume desejado, né? Quem vai determinar o valor total aí é o médico, e eu vou multiplicar o tempo que será infundido vezes 3, tá? O cálculo de microgotas já é diferente, é só o volume total sobre o tempo. É o exemplo que está aqui, ó. Microgotas, volume, que é o volume desejado, que é aquele volume total, e o tempo que será infundido. Aqui vocês conseguem entender um pouquinho melhor nesse quadrinho aqui. Ó, a fórmula de cálculo de gotejamento. Toda vez que eu falar de cálculo de macrogotas, vai ser sempre como volume total, tempo, vezes 3. O médico ele quer que essas macrogotas, né, esse soro, seja infundido, tá? Em 500 ml em 3 horas. Então, você vai pegar 500 ml, que é o volume total, o tempo, que é de 3 horas, multiplicar para 3 e depois você vai fazer a divisão. Porque lembra, essa regrinha aqui, ó, ela não muda, tá? Aqui não tá uma divisão. Primeiro eu multiplico
e depois eu faço a divisão, tá? O microgotas é a mesma coisa, só que não tem o quê? O cálculo de 3, a multiplicação por 3. É só o volume total. Vou desativar o som, porque tem um cachorro aí latindo a beça. Era o seu, Isa? Que tu desativou e parou rapidinho, tá? Então, ó, gotejamento de macrogotas, eu posso estar utilizando uma fórmula ou outra. Lembra que no quadro anterior, eu estava sinalizando para vocês que 1 ml corresponde a 20 gotas? Então, eu tenho aqui, ó. Lembrando que volume total, tá? VT significa volume total. O T será sempre o tempo. 3 é o constante de quantas gotas será caindo ali, que é a multiplicação. 20 gotas já é relacionado a macrogotas e 60 é relacionado a microgotas, tá? Conseguiram entender essa regra? Ô, professor, eu não peguei ainda, que eu sou ruim em matemática mesmo. Eu quero pegar essa de 3 aí, né? Regra de 3, mas deu para entender, né? O que a senhora passou, entendeu? É só vocês colocarem na cabeça de vocês. Toda vez que eu pedir um cálculo, né? Cálculo vai cair na prova? Vai. Mas toda vez que eu falar assim, calcule macrogotas, né? Acabou a folha lá. Toda vez que eu falar para vocês assim, calcule macrogotas, então vai vir na cabeça de vocês. Bom, quando ela falar de macrogotas, vai ser sempre volume total, o tempo vezes 3, tá? Toda vez que eu falar de microgotas, vai ser sempre o quê? Volume total sobre o tempo. Entenderam? Essa é uma regra e ela não vai mudar. Isso é quando eu falo de soro, tá? Que será infundido no paciente. Soro glicosado, soro fisioglicosado, ring lactado, é sempre soro que eu utilizo essa regra, tá ok? Agora, quando eu falo de medicação para poder ser infundida, é onde a gente entra com a regra de, muitas das vezes, entra com a regra de 3, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas eu quero que vocês peguem isso aqui. Macrogotas, volume total, tempo vezes 3. Microgota, volume total sobre tempo. É a divisão, tá? Exemplo aqui, ó. 500 ml, ele quer que seja infundido em 12 horas. Você vai pegar 500 ml, dividir para 12 e vai ver quantas gotas será infundida por minuto. O que seria esse gotejamento? Vocês já viram que o soro, ele fica pingando? Fica pingando. Ali, eu vou calcular mais ou menos. Ela botou ali uma média de 23 gotas por minuto. Então, em 1 minuto, vai ter que cair ali aproximadamente entre 21 e 23 gotas. Se eu da primeira eu coloquei e foi muito lento, eu vou abrir um pouquinho. Se da primeira vez eu coloquei muito rápido, eu vou diminuir um pouquinho. Vocês já perceberam que as pessoas, elas ficam mexendo, às vezes ela olha para o relógio e veio e começa a calcular de novo. São aquelas gotinhas que vão caindo ali por minuto. É diferente de estar utilizando a bomba infusora, que a bomba infusora ela já faz isso para a gente. É só a gente colocar volume total, a hora que quer ser infundida, e automaticamente essa bomba ela faz isso para a gente. Que essa bomba infusora ela é vida, mas em compensação costumo dizer que ela é muito carente. Por que ela é carente? Quando você entra no quarto, você ajeita ela todinha. Quando você sai do quarto, a bicha começa a pitar. Aí, às vezes, é ar no circuito, ela está descarregada, a bateria está com defeito, ou a tomada não está funcionando. É um inferno quando a bomba ela resolve dar problema. Gente, você não tem noção. Dá vontade de pegar a bomba e jogá-la assim no chão. Mas, por contrapartida, ela nos facilita que a gente não precisa fazer conta, Geilton, tá? Essa é a parte boa. Mas ela é muito carente. Tu sai do quarto, a bicha começa a pitar e tu ajusta. Aí tu sai, daqui a pouco a bicha começa a pitar de novo. Meu filho ficou internado quinta, ele operou, né? Quinta, aí ele teve aula para domingo. Uhum. Nossa, a gente dormiu lá, meu Deus do céu. Qualquer mexidinha, aquilo lá pitava, pô, chega a doer o ouvido. Não é um inferno? Entendeu? Muito chato, muito Agora chato. imagine um montão de barulho. Meu Deus do céu. É, vão se acostumando, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo. Aqui é uma macrogota. As gotas, elas sempre serão o quê? Maiores. Então, toda vez que eu falo de macrogota, uma gota,
ela vai corresponder ao quê? A 3 microgotas. É esse aqui do lado. Se vocês perceberem, a saída do macrogota é diferente da saída do microgota. Estão vendo que ela é bem menorzinha? Então, por isso que a gente dá como microgotas. 1 ml corresponde a 20 gotas, tá? Por conta do macrogotas, ou 60 microgotas, que corresponde a essa daqui, tá? Número de gotas por minuto, tá? Volume, que é o volume total, tempo, vezes 3. Quando eu falo de macrogotas. Quando eu falo de microgotas, volume sobre o tempo. Acabou. E eu faço o cálculo. Tá ok? Aí eu tenho mais uma imagenzinha aqui. Na realidade, microgotas e macrogotas, eles são assim, a saída. O que vai mudar é a cor, que muitas das vezes essa saída aqui, ela acaba sendo azul, tá? Então, esse aqui é microgotas e esse é macrogota. E esse aqui é o extensor, ó. Tá vendo? É ele que vai determinar se é micro ou se é macro, que ele é conectado na saída de soro aqui, ó, tá? Uma gota corresponde a 3 microgotas. 20 gotas corresponde a 20 macrogotas ou 60 microgotas. Isso é quando eu faço nesse cálculo aqui, ó, tá? Quando eu não tenho o microgotas. Então, eu preciso saber quanto que corresponde a uma gota. Tá ok? Conseguiram entender? Ju, seu áudio está desativado. É meio complicado isso de pegar, né, professora? Tu não chegou a ter fundamentos, não, Ju? Tive, estou fazendo de novo. Mas aí você não pegou isso aqui, não? Não passou, não? Eu fiz com o Wellington. Não é? A senhora está falando bem melhor, né? O Wellington saca pra caramba também. Mas eu acho que ele teve muito estresse na sala, então ele ficou meio chateado com a turma. Aí ele, acho que deixou um pouquinho de lado. Mas tá ele bom. é bom. Tá bom. Mas também no começo. Não, também no começo. Tá, vamos voltar para cá, que é melhor, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho microgota e macrogota, e aí a gente faz a nossa continha, tá? Bom, já que eu estou falando de fórmula, vamos falar a fórmula tudo de uma vez e depois a gente faz as nossas questões, tá? Tem bastante questões para vocês exercitarem, tá? Até a prova. Aqui eu tenho a fórmula do cálculo de insulina, tá? Eu coloco IP vezes S vezes F. Isso é para poder eu não esquecer a formulazinha. Então, vai ser sempre a quantidade de insulina, I, que é de insulina, quantas unidades serão administradas no meu paciente, tá? I de insulina. P, de prescrição. Quanto que ele passou? 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades e por aí vai. É quanto que eu tenho que aspirar. Seringa, tá? Se na minha unidade tiver seringa de 80, vai ficar fácil. Se minha seringa tiver de 3, vai ser fácil. Se tiver de 80, 50, vai ser fácil. Agora, quando se tem uma seringa de 1 ml, se torna um pouco difícil porque cada um corresponde a 2 frações, tá? Foi o que eu mostrei para vocês lá em cima. E o frasco, quanto que eu vou estar retirando do frasco de insulina. Aqui eu coloco uma imagem bem mais próxima para vocês entenderem um pouco mais, tá? Então, ó, eu tenho a minha seringa, essa aqui é de 50, tá vendo? Mentira, essa é de 60. Essa eu acho que é de 1. Vamos passar para cá que tá mais claro. Quando eu pego esta seringa aqui de 3, eu sei que aqui tem 30 unidades, o que acontece? O tempo já está acabando. O que acontece? Cada tracinho desse aqui corresponde a 1. É diferente dessa seringa aqui, tá? Essa seringa aqui é de 30 unidades e essa seringa é de 1 ml. Como assim, professora? Vocês estão vendo as fraçõezinhas, que são esses traços? Se vocês contarem esses traços um por um, vai estar, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Contei de 1 em 1, correto? Quando eu utilizo a minha seringa de 1 ml, cada fração dessa vai corresponder a 2. Então, ó, 20
22, 24, 26, 28, 30. Conseguiram ver a diferença? Quando o médico ele me pedia, esqueçam que aqui em cima é um 2. Se no meu hospital tiver só seringa de 1 ml e ele pede para eu aspirar 2 unidades, eu vou puxar aqui, ó, na primeira fraçãozinha, no primeiro tracinho, na seringa de 1 ml. Se o médico ele pede para eu puxar 2 unidades, tá? Eu vou puxar aqui, ó, 1, 2. Eu venho aqui para baixo. Entenderam a diferença de uma para outra? A minha seringa de 1 ml normal, eu vou saber como. Aqui no final, ela vem dizendo 1 ml. Ou ela vem dizendo 30, igual tá aí no exemplo, tá? Quando ela tá de 30, quando ela tá de 50 ou até mesmo de 60, eu sei que eu vou contar de 1 em 1. Quando ela tá com 1 ml e tem essas fraçãozinhas aqui que eu consigo identificar, que eu consigo contar de 2 em 2, eu vou puxar cada pauzinho dessa, cada fração dessa equivale a 2 unidades. Entenderam o que eu tô falando? Se eu puxar 4 unidades nessa daqui, eu tô o quê? Dobrando a dose do meu paciente. Agora, se eu puxar 4 unidades aqui, eu vou estar fazendo a minha quantidade certa. Entenderam a diferença das seringas? É igual aquele esquema da numeração da agulha, né? Isso, Isabela, é a mesma coisa. Só que a gente precisa tomar um cuidado muito grande toda vez que a gente for falar de insulina. Por quê? Insulina, dosagem alta, ela mata o paciente ou leva a coma, tá? Superdosagem, tá? Porque vai abaixar, vamos supor que ela esteja muito alta, vai abaixar muito rápido, vai levar a uma hipotensão, o paciente vai ficar com uma sudorese excessiva, a pele toda colenta, tá? E pode levar aí um choque anafilático por conta da dosagem da insulina. É onde pode levar até o coma. Agora, a insulina está baixo e eu dobro essa dosagem para poder aumentar, eu vou levar uma hiperglicemia e eu vou trazer complicações também para esse meu paciente. Tá ok? Por isso que é importante vocês conhecerem que tipo de seringa vocês têm na unidade de vocês para estarem utilizando. Tá ok? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Professora. Oi. Tem essa daqui, essa seringa aqui é a de 30 ml, a primeira. E a segunda, tipo assim, tem nome cada seringa? Então, geralmente ela vem escrita assim, tuberculina. Que a gente sabe quando a tuberculina, primeiro, Isa, a gente consegue identificar pelo tamanho dela. Então, um dos pontos primordiais que a gente consegue identificar é quando ela é de 30 ou quando ela é de 50 ou até mesmo de 80, que vem na marcação dela. Tá vendo que aqui é de 1 ml? Aqui eu sei, né, que ela é 1 ml, então cada fraçãozinha dessa vai equivaler a 2. Aqui eu consigo ver que a minha seringa ela é pequena e cada fração dessa vai equivaler a 1. O que vai me diferir entre um e outro é o quê? É quando chega aqui no final, ó. Tá? Então, eu tenho de 30, tenho de 50, tenho de 60 e tenho de 80. E quando fecha, 80 é aqui, ó, tá? Ela vem assim, ó, 80 e ela termina aqui como 60, tá? A 30 é aqui em cima. Claro que 30 não vai ser uma seringa desse tamanho. Ela vai ser esse daqui. Tá ok? Conseguiram entender? Geilton, conseguiu entender? Oi, professora, tudo ok? Aqui tá legal. Ju, tudo ok? Robson, Tainara, Nayara, Tiago, tudo ok? Carol, Carolina, Larissa, tudo ok, crianças? Tudo ok, professora. Então tá bom, então vamos que vamos, hein? Tem aquele ditado que nada é tão ruim que não possa piorar? Então vamos lá. Bom, aqui é um cálculo de insulina. Aí aqui a gente começa a partir
para os cálculos quando a gente está dentro de uma unidade hospitalar, o médico prescreve. Então, ó, cálculo de insulina. Quando usar a fórmula? Você usará a fórmula sempre que as unidades coincidirem, ou seja, prescrição, seringa, frasco serem em unidade. O I significa unidade, tá? Quando a seringa for em ml, usará a regra de 3, que é aquela tradicional, tá? Vai ser sempre assim, miligrama por miligrama, né? A dosagem por X. Lembram da regra de 3 que a gente aprende lá longe, lá atrás, lá vai fumaça? É mais ou menos assim, tá? Preste atenção na prescrição do médico. Aqui vai se tornar um pouco mais fácil, porque a gente está com a seringa de 80. Então, se torna mais fácil por conta disso. Então, vamos lá. Prescrito 30 unidades de insulina, regular simples. Porém, só dispõe na unidade de frasco de insulina com 40 unidades. Só que o médico prescreveu 30 unidades, correto? Só que na minha unidade só tem 40, tá? E para piorar minha situação, ele colocou uma seringa de 80. Entenderam? Então, a gente vai para a prescrição. O que é a formulazinha que eu ensinei para vocês lá no início. Eu tenho a insulina, eu tenho a prescrição, eu tenho a seringa e tenho o frasco. É só eu colocar no papel. Quanto que ele prescreveu, né? Prescrição? 30. Primeiro eu tenho que colocar as minhas informações, tá? As minhas informações completas. Quanto que tenho de seringa? Eu preciso saber da minha seringa. Tá vendo aqui, ó, a regrazinha? Quanto que eu tenho de seringa? 80. Só que o frasco que tem aqui, ó, dispõe na unidade frasco de insulina de 40. Eu vou lá embaixo e vou colocar 40. Vou multiplicar 30 vezes 80, vai dar 2.400. O meu frasco, ele não é de 40? Então, quantas unidades eu vou aspirar para esse paciente? 60 unidades. Entenderam? Não? Sim, não, talvez? Professora, Oi, Isa. tá, entendi o cálculo. Mas aí tá, 60 unidades, mas ele não prescreveu 30. Então, mas só que quanto que eu tenho de unidade, de quanto que eu tenho de insulina no meu frasco? 40 unidades. Para eu poder saber quanto que eu vou aspirar numa seringa de 80, porque são as frações de 1 em 1, quanto que eu tenho que puxar? 60. Entendeu? Para eu poder saber quanto que nosso tempo vai acabar se a gente botar no mesmo link, tá? Para eu poder saber quanto que eu vou aspirar, é só eu fazer o meu cálculo, que aí eu não esqueço. Eu simplesmente não posso pegar num frasco de 30, que tem 40, e lá e puxar 30. Não é assim que funciona. Por quê? A dosagem da seringa, ela é diferente. Entendeu? Ele pediu minha seringa de quê? De 80 unidades. Lembra que eu falei para vocês que tem seringa de 30, de 60, de 50, de 60 e de 80, ou até mesmo de 1 ml? As dosagens, elas são dobradas, então eu preciso tomar cuidado por conta disso. Entendeu? Conseguiu isso? Entender? Entendi.